além de ser um dos cantores mais prestigiados do mundo. Elton John é um magnata que já acumulou muito dinheiro ao longo de sua carreira. Mas você já parou para pensar como vive essa celebridade? Nesse vídeo você vai descobrir tudo sobre como é a vida luxuosa de Elton John. Carreira. Nascido em 1947 em Pinner, no condado de Middlesex, na Inglaterra, Reginald Kennedy Duarte, mais conhecido como Elton John, é um renomado cantor de rock. Sua paixão por música começou bem cedo, tanto que aos 8 anos de idade, Elton aprendeu a tocar piano sozinho. A grande virada em sua vida aconteceu quando ele decidiu largar a escola e se dedicar totalmente à sua carreira artística, o que foi uma tremenda jogada, já que em poucos meses ele foi consagrado como um dos maiores cantores de rock da década. Entre suas canções mais famosas estão, por exemplo, Cold Heart, Your Song, Rocket Man, Don't Go Break My Heart, Goodbye Yellow Brick Road, entre muitas outras. Com uma carreira de mais de 5 décadas, Elton alcançou feitos impressionantes como sua incrível marca de mais de 300 milhões de discos vendidos ao redor do mundo. E é claro que ele é um cantor muito prestigiado, já tendo sido, por exemplo, condecorado como cavaleiro pela Rainha Elizabeth II, além de já ter recebido vários prêmios relevantes da indústria musical, como 6 Grammys, 2 Globos de Ouro e 2 Oscars. E por ser um dos cantores mais relevantes de Hollywood, Elton também se tornou um símbolo de luta para o movimento LGBTQIA+. É graças a todo esse sucesso que hoje Elton tem uma vida bastante glamurosa, sendo um dos artistas mais bem pagos de todo o mundo. Mansões em Beverly Hills. Para quando Elton John e seu marido estiverem na Califórnia, ele pode ficar em uma de suas residências vizinhas que existem em Beverly Hills, uma das regiões mais nobres da cidade. Com design colorido e bem pop, a residência possui cerca de 400 metros quadrados, contando com salas luxuosas que estendem por 3 cômodos. Além de obras de artes exuberantes por toda a casa, Elton fez questão de colocar alguns detalhes inovadores, como é o exemplo da sala de jantar e da diferente cozinha bem equipada. Com quartos grandes e 5 banheiros privados, a mansão ainda conta com uma grande área comum, sendo destacada por um belo quintal com piscina. E para obter essa casa, algumas fontes estimam que o cantor teve que investir cerca de 55 milhões e 600 mil reais. Mas não satisfeito com uma só propriedade, ele decidiu adquirir a mansão vizinha, que apesar de não se ter informações sobre o seu interior, foi noticiado que Elton desembolsou cerca de 43 milhões de reais. O astro do pop parece gostar tanto de Beverly Hills que em 2015 ele adquiriu uma gigantesca mansão na região. Foi noticiado que ele adquiriu a propriedade por 167 milhões de reais, mas que depois disso pertenceu a Robbie Williams e atualmente é do rapper Drake. Apartamento em Atlanta. Elton John também gosta de investir em propriedades verticais, sendo dono de um luxuoso condomínio Park Place, on Peachtree, localizado na cidade de Atlanta, no estado americano da Geórgia. Para se ter uma ideia do quão luxuoso e exclusivo é esse prédio, já morou outras celebridades nele, como a apresentadora Oprah Winfrey. Entrando no duplex de Elton, podemos ver que é repleto de obras de arte, além de móveis requintados e um acabamento espelhado em quase todos os ambientes. Apesar de não haver tantos registros do interior do apartamento, sabe que o apartamento conta com 4 quartos e 5 luxuosos banheiros. E para morar nesse sofisticado prédio, algumas fontes estimam que Elton precisou desembolsar cerca de 9 milhões de reais. Palácios de luxo. Um homem tão rico como Elton John pode se dar ao luxo de morar em verdadeiros palácios. Na região de Old Windsor, na Inglaterra, por exemplo, ele possui uma propriedade que pode ser considerada um palácio. Essa sofisticada residência possui 14 hectares de extensão e mais parece uma vila que o cantor construiu para ser o seu próprio castelo. Com cômodos clássicos, que mais lembram um museu de luxo, o palácio possui uma arquitetura medieval com grandes obras de arte e jardins glamurosos. Além da grande extensão de terreno, a mansão ainda conta com algumas estufas para jardinagem e uma quadra de tênis exclusiva, passatempos já conhecidos do cantor. Perfeita para convidados de grande escalão, não se sabe ao certo o valor do castelo do nosso cantor, mas propõe-se que ele gira em torno de 25 milhões de reais. Outra famosa residência de Elton John é o seu castelo Mont Alban, em Nice, na França. O palácio, conhecido como Casa de Verão, leva uma arquitetura toda rústica e clássica para atender o gosto refinado do seu dono. Com grandes cômodos e luxuosos móveis, o palácio tem espaço de sobra, perfeito
perfeito para Elton receber os seus convidados mais íntimos. Além disso, a mansão conta com uma grande área de lazer e uma piscina, e ainda está próxima da praia, para o cantor e seus amigos se banharem nos dias mais quentes. De acordo com os jornais, o palácio de verão é avaliado em cerca de 15 milhões de libras, ou seja, 100 milhões de reais. Carros. Uma das coisas em que Elton John gosta de gastar o seu dinheiro é com carros, já tendo sido dono de uma grande coleção de carros ao longo de sua carreira, como Audi A1 de 178 mil reais, 1975 Rolls-Royce Silver Shadow de 230 mil reais, 1975 Bentley Corniche de 330 mil reais, 1985 Bentley Continental Convertible de 455 mil reais, 1965 Jaguar E-Type Roadster de 530 mil reais, Audi R8 Spider de 910 mil reais, 1973 Rolls-Royce Phantom Limousine de 1 milhão de reais, Bentley Continental Flying Spar de 1 milhão e 100 mil reais, 1972 Ferrari Dino GT de 1 milhão e 500 mil reais, Rolls-Royce Phantom de 2 milhões e 300 mil reais, 1956 Bentley S1 Continental Sport Saloon de 3 milhões de reais. E até mesmo uma incrível McLaren 720S, um carro feito para quem gosta de velocidade. O veículo é equipado com um potente motor V8 capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em inacreditáveis 2,8 segundos. E apesar de ser um super carro, Elton John não ficou com ele. Isso porque o veículo foi um presente da montadora para ser doado para sua instituição de caridade, que arrecadou mais de 4 milhões e 300 mil reais. E todos esses carros são apenas uma parte de sua coleção. Isso porque especula-se que ele já tenha tido dezenas de veículos colecionáveis. Jatinho. Por ser um cantor que faz shows no mundo todo, não é surpresa que Elton John seja dono de um jatinho particular. O modelo do avião do cantor é um Bombardier Global 6000, um dos maiores e mais modernos jatos do mundo, tendo autonomia de mais de 11 mil quilômetros. Com 30 metros de comprimento, essa aeronave de grande porte consegue oferecer todo o luxo que se possa imaginar. O seu interior possui capacidade para transportar até 18 passageiros com muito conforto. Apesar de não saber quanto Elton pagou nesse modelo, estima-se que os jatos mais recentes desse modelo pode chegar a custar a bagatela de mais de 200 milhões de reais. Iate. Para quando Elton John quiser dar passeios em alto mar com seus amigos, ele pode usufruir do seu belo iate do modelo Westport 164, uma embarcação de luxo de 50 metros de comprimento capaz de oferecer todo o conforto e requinte de um verdadeiro hotel 5 estrelas. O interior da embarcação possui acomodações sofisticadas e bem modernas para atender o gosto do astro e de seus convidados. Ao todo, o iate possui 6 cabines completas, capazes de oferecer todo o conforto e comodidade. Já na área externa, existe um belo espaço livre para curtir a brisa do mar e relaxar em diversas espreguiçadeiras. A embarcação é equipada com uma série de itens, como jacuzzi, sala de spa, academia, entre muitas outras coisas. E para adquirir essa belezinha, algumas fontes estimam que o astro do rock teve que desembolsar algo em torno de 130 milhões de reais. Luxos exagerados. Por ser um dos artistas mais ricos do mundo, Elton possui alguns luxos bem exagerados que não são para qualquer um, não. Na hora de se vestir bem, por exemplo, ele já foi visto com belos relógios como Frank Miller Sintré Curvex de 170 mil reais, Rolex Day-Date de 305 mil reais, Rolex Yachtmaster Rainbow de 610 mil reais, Hublot Spirit of Big Bang Yellow Spirit de 660 mil reais, Rolex Cosmographic Daytona de 910 mil reais. Os seus óculos são outra peça do seu look que Elton John adora gastar o seu dinheiro, inclusive já tendo revelado em uma entrevista que ele possui cerca de 250 mil tipos de óculos em casa, o que parece ser bem exagerado, mas não para o astro do pop. E por ser um cara muito romântico, Elton John já chegou a gastar 2 milhões e 300 mil reais em flores para agradar um de seus namorados. Mas nenhuma extravagância supera seus gastos com itens de arte, sendo considerado um grande colecionador de obras de um dos maiores artistas plásticos do mundo. Para se ter uma ideia de valores, estima-se que sua coleção é tão valiosa que possa chegar a ultrapassar a cifra de 500 milhões de reais. Negócios.
Além de ganhar muito dinheiro com os seus shows, Elton John possui diversas outras fontes de renda que lhe geram bons retornos. Como empresário, por exemplo, ele é dono da Rock Entertainment, uma empresa especializada na gestão da carreira de artistas. O mundo digital também é considerado outra grande fonte de renda de Elton John. Somente no YouTube, por exemplo, somando todos os seus vídeos na plataforma, o número ultrapassa os 2,6 bilhões de visualizações, o que já pode ter rendido mais de 40 milhões de reais. Já no Spotify, ele se destaca ainda mais. Somando suas 10 músicas mais ouvidas, o número atinge quase 5 bilhões de reproduções, o que pode ter lhe gerado algo em torno de 100 milhões de reais. Elton John também consegue ganhar muito dinheiro com sua imagem. Isso porque ele é uma estrela do rock com uma boa reputação perante ao público, que acaba criando o interesse de várias empresas. Entre as grandes marcas que já investiram para associar seus produtos ao cantor estão, por exemplo, Snickers, Uber Eats, Pepsi, entre outras. Para se ter uma ideia de valor recebido por cada publicidade, especula-se na mídia que ele recebeu cerca de 30 milhões de reais para um comercial da empresa John Lewis. Mas além de saber ganhar muito dinheiro, Elton John também gosta de ajudar as pessoas mais necessitadas. Ele é uma celebridade muito conhecida por apoiar diversas causas sociais, inclusive tendo seu próprio projeto, a Elton John AIDS Foundation, que tem como objetivo atuar na prevenção do HIV e ajudar pessoas que já vivem com o vírus. Desde sua criação, a organização já levantou mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais e ajudou a salvar a vida de mais de 5 milhões de pessoas ao redor do mundo. Fortuna. Sendo uma das maiores estrelas do rock de sua geração, não há dúvidas de que Elton John já acumulou muito dinheiro ao longo de toda a sua carreira. Na época em que a venda de discos era uma das principais fontes de renda dos cantores, por exemplo, ele chegou a vender mais de 300 milhões de álbuns em todo o mundo, se tornando um dos artistas mais vendidos de todos os tempos, o que provavelmente deve ter lhe rendido centenas de milhares de reais. Atualmente, a maior fonte de receita do cantor são os shows que ele faz por todo o mundo. O valor recebido por Elton para cada apresentação varia muito de acordo com o tamanho da produção do evento. Com seu concerto The $1 Million Piano, por exemplo, especula-se que ele recebeu mais de 2 milhões e 500 mil reais por cada apresentação. Já em sua turnê Pharrell Yellow Brick Road, algumas fontes estimam que ele faturou cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais com seus 179 shows espalhados pelo mundo, o que representa um faturamento em média de 10 milhões de reais por cada apresentação. E não é à toa que, segundo a revista Forbes, em 2020, Elton John foi considerado a 14ª celebridade mais bem paga do mundo, com uma receita anual de 410 milhões de reais. E se considerarmos todas suas fontes de renda ao longo de toda a sua carreira, estima-se que Elton John já tenha acumulado um patrimônio superior a 2 bilhões e 500 milhões de reais, um valor que poderia ser bem maior se ele não gastasse tanto seu dinheiro.